A manhã chegava pesada sobre São Paulo. O sol tentava furar a névoa cinzenta que cobria os arranha-céus do Itaim Bibi, mas parecia derrotado antes mesmo de começar a batalha. Roberto Tavares estava sentado na cadeira de couro italiano de seu escritório, no 43º andar de um prédio espelhado que levava seu nome. Aos 52 anos, ele havia construído um império que transformava terrenos vazios em torres residenciais e comerciais por toda a capital paulista. Seu nome estava gravado em placas douradas espalhadas pela cidade, mas naquela manhã ele não conseguia sentir orgulho de nada disso. Seus dedos tremiam enquanto segurava o envelope pardo que havia acabado de receber. Dentro, os resultados dos últimos exames. 3 anos. 3 longos anos lutando contra algo que a medicina insistia em chamar de doença agressiva, mas que ele preferia não nomear, como se ignorar o nome pudesse diminuir seu poder. Ele havia percorrido hospitais em Boston, clínicas experimentais na Suíça, tratamentos alternativos no Japão. Gastara fortunas que fariam outros homens ricos se sentirem pobres. E ainda assim, ali estava ele, mais fraco do que nunca. Roberto ergueu os olhos para a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Carros, pessoas, vidas acontecendo em velocidade frenética. Tudo parecia tão distante agora. Ele pensou em ligar para alguém, compartilhar o peso daquele momento. Mas para quem? Sua secretária? Seu advogado? Não havia ninguém. Seus pais haviam partido décadas atrás. Nunca se casara, nunca tivera filhos. Amigos verdadeiros eram um luxo que ele nunca soubera cultivar, ocupado demais construindo prédios enquanto deixava sua própria vida desmoronar em silêncio. O telefone tocou. Era a doutora Fernanda Ribeiro, sua oncologista. Ela queria vê-lo ainda naquela tarde. Roberto conhecia aquele tom de voz. Não era para discutir novos tratamentos. Era para fechar portas. Ele aceitou o compromisso com uma calma que o surpreendeu. Talvez fosse exaustão, ou resignação, ou apenas o reconhecimento de que havia coisas que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Às 3 da tarde, Roberto estava sentado no consultório luxuoso do Hospital Sírio-Libanês. A doutora Fernanda, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos gentis e mãos firmes, olhava para ele com uma mistura de profissionalismo e compaixão. Ela colocou os exames sobre a mesa, as imagens em preto e branco que contavam uma história que palavras não conseguiriam suavizar. Poucos meses, ela disse. Talvez até o final do ano. A doença havia se espalhado de forma irreversível. Os tratamentos mais recentes não haviam funcionado. Cirurgia estava fora de questão devido à localização e extensão. Ela sugeriu cuidados paliativos, acompanhamento psicológico, talvez passar mais tempo com pessoas queridas. Roberto quase riu daquela última parte, mas conteve-se. A doutora não tinha culpa de não saber que ele era um homem rico cercado de vazio. Ela ofereceu encaminhamento para um psicólogo especializado em pacientes terminais, alguém que poderia ajudá-lo a processar, aceitar, encontrar paz. Roberto recusou com um aceno de cabeça. Paz. Que conceito estranho. Ele não buscava paz, não sabia nem o que procurava. Talvez apenas o fim do cansaço constante que carregava nos ossos. Ao sair do hospital, Roberto dispensou seu motorista com um gesto brusco. Júlio, que trabalhava para ele há 15 anos, pareceu confuso, mas não questionou. Roberto precisava caminhar. Precisava sentir a cidade, tocar o chão, estar entre pessoas vivas que ainda tinham futuros pela frente. Enfiou as mãos nos bolsos do terno Armani e começou a andar sem direção. As ruas de São Paulo o engolfaram. Ele passou pela Avenida Paulista, onde já havia inaugurado 2 de seus empreendimentos mais lucrativos. Desceu em direção ao centro, atravessando bairros que ele conhecia apenas de relatórios financeiros e estudos de viabilidade. A Consolação, a República, até chegar nas imediações da região da Santa Cecília. O contraste era brutal. Das fachadas reluzentes dos prédios novos para os edifícios antigos com pintura descascada. Das vitrines caras para as lojas populares. Era como ver a própria vida refletida naquela geografia urbana, pensou Roberto. Uma superfície de sucesso escondendo rachaduras profundas. Ele parou em frente a uma grande loja de departamentos. Seu reflexo no vidro o assustou. Estava mais magro,
os olhos fundos, a pele com um tom acinzentado que maquiagem nenhuma conseguia disfarçar. Era o rosto de um homem que já havia começado a se despedir de si mesmo. Roberto estava prestes a seguir em frente quando um movimento brusco chamou sua atenção. 2 seguranças uniformizados estavam arrastando uma menina pela lateral da loja. Ela devia ter uns 8 anos, talvez menos. Difícil precisar sob a sujeira e as roupas grandes demais que vestia. Os cabelos escuros estavam emaranhados, o rosto magro marcado por manchas e pequenos arranhões. Ela não gritava, não chorava, apenas tentava se desvencilhar com uma dignidade surpreendente para alguém tão pequeno. Um dos seguranças, um homem corpulento de braços tatuados, a empurrou com força. A menina tropeçou, caiu de joelhos no chão sujo da calçada. Roberto viu quando ela ergueu o olhar, não para os homens que a maltratavam, mas para a entrada da loja, onde uma cesta de pães estava exposta. Fome. Era isso que brilhava naqueles olhos castanhos escuros. Não medo, não raiva. Apenas uma fome antiga, do tipo que corrói mais do que o estômago. Algo dentro de Roberto se rompeu. Uma represa que ele nem sabia que existia se abriu, liberando uma torrente de indignação que ele não sentia há anos. Ele atravessou a rua sem olhar para os lados, ouvindo buzinas furiosas e xingamentos. Não importava. Nada mais importava. Quando chegou à calçada, sua voz saiu com uma autoridade que ele julgava ter perdido junto com a saúde. Soltem essa criança. Agora. Os seguranças se viraram surpresos. O mais alto, que segurava o braço da menina, franziu a testa. Ela estava roubando, disse com desdém. Roberto deu um passo à frente. Ela é uma criança. E vocês são 2 adultos usando força contra alguém que pesa menos do que vocês juntos. Se há algo errado aqui, não é com ela. O segurança hesitou. Talvez fosse o terno caro de Roberto, ou a postura de alguém acostumado a ser obedecido. Ele soltou o braço da menina com um resmungo e voltou para dentro da loja com o colega. Roberto ficou parado por um instante, o coração batendo forte no peito. Quando foi a última vez que ele havia lutado por alguém além de si mesmo? Ele olhou para baixo. A menina estava de pé agora, limpando o joelho ralado com a palma da mão. Ela o encarou com uma expressão que Roberto não conseguia decifrar. Não havia gratidão óbvia, nem medo, nem desconfiança. Havia apenas uma curiosidade calma, como se ela estivesse avaliando se ele era real ou apenas mais uma ilusão da cidade cruel. Você está machucada, disse Roberto, surpreendido pela própria gentileza na voz. A menina deu de ombros. Já estive pior. A resposta o pegou desprevenido. Havia uma sabedoria cansada naquelas palavras, algo que nenhuma criança deveria conhecer. Roberto se agachou para ficar na altura dela, ignorando a dor que o movimento causou em suas articulações. Como você se chama? A menina o estudou por mais um momento antes de responder. Gabriela. E você? Roberto Tavares. Prazer, Gabriela. Ela quase sorriu. É um nome grande. Roberto assentiu. É, mas pode me chamar só de Roberto. Então, Roberto, que tem nome grande, você vai embora agora? Todo mundo vai embora. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Havia verdade demais ali, uma aceitação da solidão que espelhava a dele próprio. Não, disse Roberto, sem entender completamente por que estava dizendo. Não vou embora ainda. Você está com fome? A pergunta era desnecessária. Claro que ela estava. Gabriela hesitou, como se desconfiar de gentileza fosse um instinto de sobrevivência. Então assentiu, apenas uma vez, rápido. Roberto estendeu a mão. Vem. Vamos. Encontrar alguma coisa para você comer. Gabriela olhou para a mão oferecida como se fosse um objeto estranho, algo que ela já havia visto antes, mas não se lembrava mais como usar. Depois, devagar, colocou sua mão pequena e suja na dele. Roberto sentiu o calor daquela palma magra contra a sua. E algo nele, algo que estava congelado há muito tempo, começou a derreter. Eles caminharam lado a lado pelas calçadas movimentadas da Santa Cecília. Roberto percebeu que Gabriela mantinha uma distância calculada, próxima o suficiente para não se perder,
longe o suficiente para poder fugir se necessário. Ele entendeu que aquilo não era desconfiança pessoal, era sobrevivência. A menina havia aprendido que o mundo era um lugar onde até a bondade podia ser uma armadilha. Roberto avistou uma lanchonete na esquina seguinte. Não era nada sofisticado, apenas um daqueles lugares simples com cadeiras de plástico e cardápio plastificado na parede, mas estava limpo e o cheiro de pão na chapa que saía pela porta era reconfortante. Ele segurou a porta aberta e Gabriela entrou devagar, os olhos percorrendo o ambiente como se estivesse mapeando todas as saídas possíveis. Eles se sentaram em uma mesa ao fundo. A atendente, uma mulher de meia-idade com avental amarrado na cintura, aproximou-se com um sorriso profissional que vacilou ligeiramente quando viu Gabriela. Roberto sentiu a tensão e rapidamente pediu 2 sucos de laranja, um misto quente, um pão de queijo e um pedaço de bolo de chocolate. Gabriela não disse nada, mas seus olhos brilharam ao ouvir a lista. Enquanto esperavam, Roberto observou a menina. Ela estava sentada com as costas retas, as mãos cruzadas sobre a mesa, como se estivesse fazendo um esforço consciente para ocupar o mínimo de espaço possível. Há quanto tempo você está sozinha, Gabriela? A menina não, respondeu imediatamente. Ela olhava para as próprias mãos, como se a resposta estivesse escrita ali. Minha mãe partiu quando eu tinha 5 anos, disse finalmente, a voz baixa mas firme. Ela ficou doente. Uma doença que ninguém conseguiu curar. Roberto sentiu um aperto no peito. A coincidência era cruel demais para ser ignorada. E depois? Gabriela continuou. Fui morar com minha avó. Ela era maravilhosa. Me ensinava coisas. Dizia que a tristeza deixa o corpo fraco, que precisamos cuidar do coração para o corpo ficar forte. A comida chegou e Gabriela parou de falar. Roberto observou, comovido, como ela comia. Não era com a voracidade desesperada que ele esperava, mas com uma gratidão contida, saboreando cada mordida como se fosse um tesouro raro. Ela pegou o copo de suco com as 2 mãos, tomou um gole longo e suspirou. Obrigada, disse baixinho. Roberto acenou com a cabeça, percebendo que sua própria comida estava intocada. Ele não tinha apetite há meses, mas forçou-se a dar algumas mordidas no misto quente para não deixá-la desconfortável comendo sozinha. Continue sua história, pediu gentilmente. O que aconteceu com sua avó? Gabriela terminou o pão de queijo antes de responder. Vovó também partiu. Faz quase 1 ano. Ela era velhinha. Dizia que já tinha vivido muito e que não tinha medo de descansar. Mas me fez prometer que eu não ia ficar triste, que ia continuar acreditando que as pessoas boas se encontram quando mais precisam uma da outra. Roberto engoliu em seco. E depois que ela se foi, me levaram para um lugar com outras crianças. Um abrigo. Gabriela mexeu no guardanapo de papel, desfiando as bordas. Era cheio, barulhento. As tias eram cansadas. Tinha muita gente precisando de cuidado e pouco cuidado para dar. Eu tentei ficar. Juro que tentei. Mas uma noite, não consegui dormir pensando na vovó, no nosso quartinho pequeno, nas histórias que ela contava. Então saí. Você fugiu. Roberto não fez soar como acusação, apenas como constatação. Gabriela confirmou com a cabeça. Achei que nas ruas eu poderia ser livre, que poderia encontrar um lugar só meu. Ela riu sem humor. Eu era boba. A rua não é lugar de ser criança, mas também não queria voltar para aquele lugar cheio de gente triste. Roberto sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Ele também havia passado a vida em lugares cheios de gente, mas sozinho de verdade, cercado de funcionários e sócios, mas sem ninguém que realmente o conhecesse. Você é muito corajosa, Gabriela. A menina o olhou com surpresa genuína. Não sou não, só estou cansada. Tem diferença. Eles ficaram em silêncio por um momento. Roberto tomou coragem para fazer a pergunta que martelava em sua mente. O que você faria se alguém te oferecesse um lar de verdade? Um lugar onde você não precisasse ter medo, onde tivesse comida todo dia, um quarto só seu? Gabriela o encarou com uma intensidade desconcertante para alguém tão jovem. Dependeria de quem está oferecendo, respondeu com cautela. Se é alguém que quer me usar para alguma coisa ruim,
eu fugiria de novo. Mas se fosse alguém de coração bom, alguém que também está sozinho e precisa de companhia tanto quanto eu preciso. Ela pausou, os olhos brilhando com uma esperança tímida. Aí eu ficaria. Cuidaria dessa pessoa como vovó me ensinou a cuidar. Porque vovó dizia que quando a gente se importa com alguém de verdade, quando a gente cuida com amor, as coisas ruins vão embora. Roberto sentiu lágrimas picar em seus olhos, algo que não acontecia há anos. Ele piscou rapidamente tentando disfarçar. Essa sua avó parece que era muito sábia. Gabriela sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno que iluminou seu rosto sujo. Era. Ela dizia que tinha vivido tanto que sabia separar o que importa do que é só barulho. E o que importa mesmo é ter alguém para cuidar e alguém que cuide da gente. O resto é só detalhe. Roberto tomou uma decisão naquele momento. Era impulsiva, talvez até irracional, mas era a primeira coisa que fazia sentido em muito tempo. Gabriela, eu também estou sozinho. Muito sozinho. E estou doente. Meu corpo está fraco, como você diria. Ele respirou fundo. Eu tenho uma casa grande e vazia. Tenho dinheiro para te dar tudo o que você precisa. Mas mais do que isso, eu acho que preciso de você tanto quanto você pode precisar de mim. A menina o estudou com aqueles olhos velhos demais. Você está me pedindo para ir morar com você? Roberto assentiu. Sei que parece estranho. Sei que você não me conhece. Mas eu prometo que vou cuidar de você. Vou te proteger. E talvez, se você quiser, você possa me ensinar essas coisas que sua avó te ensinou. Sobre cuidar do coração para o corpo ficar forte. Gabriela ficou quieta por um longo momento. Roberto conseguia ver os pensamentos correndo atrás daqueles olhos escuros. Finalmente ela falou. Minha avó sempre dizia que a gente reconhece quem precisa de ajuda pelo jeito que eles olham para a gente. Disse que algumas pessoas olham através da gente como se a gente fosse invisível, mas outras pessoas olham para dentro da gente, veem quem a gente é de verdade. Ela estendeu a mão pequena sobre a mesa. Você me olhou de verdade hoje. Então eu vou com você. Mas você tem que prometer que não vai me mandar embora quando ficar cansado. De mim. Nunca, prometeu Roberto, pegando a mão dela. Eu prometo, Gabriela. Você vai ter um lar de verdade. A menina apertou a mão dele, selando um pacto que mudaria ambas as vidas para sempre. Então vamos, disse com uma determinação surpreendente. Vamos para sua casa grande e vazia, e vamos fazer ela ficar cheia de coisa boa. Roberto pagou a conta e saíram da lanchonete. Ele pegou o celular e ligou para Júlio, seu motorista, pedindo que o buscasse no endereço. Enquanto esperavam na calçada, Gabriela olhava para o movimento da rua com uma expressão contemplativa. Você não tem medo de mim, não? Perguntou de repente. Medo? Roberto franziu a testa. Por que eu teria medo de você? Porque eu sou criança de rua. As pessoas sempre têm medo. Acham que a gente vai roubar ou que a gente traz problema. Roberto se agachou novamente ao lado dela. Gabriela, a única coisa que você me traz é esperança. E isso é algo que eu não tinha há muito tempo. A menina sorriu de novo, mais abertamente dessa vez, e Roberto sentiu algo dentro dele se aquecer, uma brasa pequena, mas insistente, começando a brilhar na escuridão. O carro preto chegou minutos depois. Júlio desceu e abriu a porta traseira, seu rosto mostrando clara surpresa ao ver Gabriela, mas profissional demais para fazer perguntas. Roberto ajudou a menina a entrar e sentou-se ao lado dela. Vamos para casa, Júlio. O motorista assentiu e começou a dirigir em direção ao Itaim Bibi. Durante o trajeto, Gabriela pressionou o rosto contra a janela, observando a cidade transformar-se gradualmente. Os prédios ficavam mais altos, mais novos, mais reluzentes, as ruas mais limpas, as pessoas mais bem vestidas. É longe, comentou. Roberto olhou pela janela também. É um mundo diferente daquele onde te encontrei. Mas agora é o seu mundo também. Quando chegaram ao edifício onde Roberto morava, Gabriela olhou para cima, a boca ligeiramente aberta. É aqui? Parece um prédio de filme. Roberto sorriu. É aqui. Minha casa fica lá em cima, no último andar. Eles entraram no lobby de mármore e o porteiro, seu Mário,
cumprimentou Roberto com a deferência habitual, mas seus olhos se arregalaram ao ver a menina suja ao lado do patrão. No elevador privativo que levava direto à cobertura, Gabriela permaneceu em silêncio. Roberto podia sentir a tensão emanando dela. "Está tudo bem", disse suavemente. "Você está segura." Quando as portas se abriram direto na sala de estar da cobertura, Gabriela deu um passo hesitante para dentro e parou, olhando ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. A cobertura de Roberto Tavares era um monumento ao sucesso vazio. 300 metros quadrados de piso de mármore travertino, móveis de design italiano, obras de arte nas paredes que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendendo até onde os olhos alcançavam, um mar de luzes e concreto. Mas apesar de toda aquela grandiosidade, ou talvez por causa dela, o lugar parecia frio e sem vida. Era um espaço feito para impressionar, não para ser vivido. Gabriela deu alguns passos cautelosos pela sala, seus pés descalços e sujos deixando pequenas marcas no piso imaculado. Roberto percebeu que ela estava segurando a respiração, como se tivesse medo de bagunçar algo apenas por existir ali. "Pode respirar, Gabriela. Esta é sua casa agora." A menina soltou o ar e olhou para ele com uma expressão vulnerável. "Nunca vi um lugar assim. É muito bonito, mas parece vazio, sabe? Como se ninguém morasse aqui de verdade." Roberto sentiu o peso daquela observação simples. Uma criança de 8 anos havia diagnosticado em segundos o que ele levara anos para admitir. "Você tem razão. Eu moro aqui, mas nunca vivi aqui de verdade." Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. "Mas talvez agora isso mude. Vamos te dar um banho e encontrar roupas limpas", disse Roberto, voltando-se para Gabriela. "Depois você come mais alguma coisa e pode descansar." Ele a conduziu por um corredor largo até um dos quartos de hóspedes. O cômodo era espaçoso, com uma cama king size de lençóis brancos impecáveis, um guarda-roupa embutido e uma janela que dava para o horizonte iluminado da cidade. Gabriela entrou devagar, tocando as coisas com a ponta dos dedos, como se fossem sagradas ou frágeis demais para suas mãos. O banheiro anexo tinha uma banheira de hidromassagem e um box de vidro com acabamentos em cromo. Roberto abriu as torneiras e regulou a temperatura da água. "Vou pedir para Júlio ir comprar roupas para você. Por enquanto, pode usar uma das minhas camisetas limpas." Ele pegou uma camiseta branca de algodão de seu próprio closet e colocou sobre a bancada do banheiro junto com toalhas felpudas. "Você sabe tomar banho sozinha? Precisa de ajuda?" Gabriela balançou a cabeça. "Sei sim. Minha avó me ensinou a me cuidar." Roberto assentiu. "Vou estar ali fora. Qualquer coisa, pode me chamar." Ele saiu, fechando a porta parcialmente, e sentou-se na beirada da cama. Puxou o celular e começou a fazer ligações. Primeiro para Júlio, pedindo que comprasse roupas infantis, tamanho 8 anos, além de produtos de higiene e outros itens básicos. Depois para sua advogada, doutora Patrícia Nogueira, deixando uma mensagem urgente para que retornasse a ligação assim que possível. Do banheiro vinha o som da água correndo e, ocasionalmente, pequenos suspiros de Gabriela. Roberto imaginou a sensação de água quente e limpa depois de tanto tempo nas ruas e sentiu uma onda de emoção apertar sua garganta. Quando foi a última vez que ele havia feito algo realmente importante, algo que não fosse fechar um negócio ou aprovar um projeto? Ele não conseguia lembrar. 40 minutos depois, Gabriela emergiu do banheiro envolta em uma toalha grande demais para ela, os cabelos molhados caindo sobre os ombros em ondas escuras. Parecia outra pessoa. A sujeira havia revelado uma pele morena, clara, bochechas que, apesar da magreza, tinham um formato delicado, olhos castanhos expressivos emoldurados por cílios longos. Ela era bonita, percebeu Roberto com um aperto no coração. Bonita do jeito que crianças bem cuidadas são. A camiseta dele ficava como um vestido nela, as mangas passando dos cotovelos. Gabriela deu uma risadinha. "Está enorme." Roberto sorriu, o primeiro sorriso genuíno em meses. "Mas fica bem em você."
Júlio já está voltando com roupas do seu tamanho. Por enquanto, que tal a gente comer alguma coisa? Na cozinha gourmet, Roberto abriu a geladeira e percebeu, constrangido, que estava praticamente vazia. Ele nunca cozinhava, raramente comia em casa. Tinha apenas alguns sucos, iogurtes e sobras de comida encomendada que sua governanta, Dona Irene, deixava 2 vezes por semana. Não tem muita coisa aqui, admitiu. Gabriela se aproximou e espiou dentro da geladeira. Tem ovo? Tem pão? Roberto verificou. Tem sim. Então posso fazer omelete, anunciou Gabriela com uma confiança surpreendente. Minha avó me ensinou. Roberto a observou, fascinado, enquanto ela pegava os ingredientes com familiaridade. Mesmo vestindo uma camiseta que a engolia, mesmo com o cabelo ainda pingando, Gabriela se movia pela cozinha com propósito. Ela quebrou 3 ovos em uma tigela, bateu com um garfo, temperou com sal e pimenta que encontrou no armário. Você tem alguma coisa para pôr dentro? Queijo? Tomate? Roberto encontrou um pedaço de queijo Minas e um tomate começando a passar do ponto. Gabriela picou o tomate em cubos pequenos e perfeitos, ralou o queijo. Roberto ligou o fogão para ela e colocou a frigideira. A menina despejou os ovos, esperou alguns segundos, adicionou o recheio e dobrou a omelete com a habilidade de quem já havia feito aquilo muitas vezes. O cheiro era reconfortante, caseiro. Algo que aquela cozinha de revista nunca havia produzido. Eles comeram sentados no balcão da cozinha, a omelete dividida em 2 pratos. Roberto se pegou comendo com apetite pela primeira vez em semanas. Está deliciosa, elogiou sinceramente. Gabriela sorriu, orgulhosa. Vovó dizia que comida feita com carinho alimenta mais do que comida feita com pressa. Ela pausou, ficando séria. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que é doente que você está? Você disse que seu corpo está fraco. A pergunta direta o pegou desprevenido. Roberto pousou o garfo, considerando como explicar. Tenho uma doença grave. Os médicos tentaram de tudo, mas nada funcionou direito. Hoje eles me disseram que não há muito mais que possam fazer. Ele olhou para as próprias mãos. É por isso que sei como é estar sozinho quando se está doente. É assustador. Gabriela o observou com uma seriedade que contrastava com sua idade. Minha mãe também tinha uma doença que ninguém conseguiu curar. Mas vovó sempre dizia que ela partiu porque estava muito triste, porque tinha perdido a vontade de lutar. Vovó acreditava que o corpo precisa da vontade, da esperança, do amor para ficar forte e enfrentar as coisas ruins. Roberto sentiu um nó na garganta. Você acha que o amor pode curar doenças? Não sei se cura, respondeu Gabriela pensativamente. Mas vovó me fez prometer que toda noite antes de dormir, eu ia fechar os olhos e imaginar uma luz dentro de mim, expulsando tudo que é ruim. Ela dizia que a gente precisa conversar com o próprio corpo, agradecer por ele lutar todo dia, pedir para ele continuar forte. Ela olhou diretamente nos olhos de Roberto. Posso fazer isso com você? Toda noite antes de dormir, a gente pode fazer juntos? Roberto sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, algo que ele não permitia há anos. Ele não acreditava em milagres. Não acreditava que visualizações e pensamentos positivos pudessem reverter uma sentença médica. Mas olhando para aquela menina, para a esperança pura e inabalável em seus olhos, ele se descobriu querendo acreditar. Sim, Gabriela, podemos fazer isso juntos. A campainha tocou. Era Júlio com várias sacolas de lojas infantis. Roberto agradeceu e dispensou o motorista, voltando para dentro com as compras. Gabriela ficou maravilhada ao ver as roupas novas, vestidos, calças, camisetas, tênis, tudo escolhido com cuidado. Isso tudo é para mim? Perguntou, tocando os tecidos com reverência. Tudo seu, confirmou Roberto. Vamos experimentar para ver se serve? Eles passaram a próxima hora em um improvável desfile de moda, com Gabriela experimentando diferentes combinações e Roberto dando opiniões sobre o que ficava melhor. A menina ria, girando em um vestido azul florido, e Roberto percebeu que aquele som, aquela risada cristalina,
estava transformando o apartamento. Os espaços vazios pareciam menos frios, as paredes brancas pareciam menos opressivas. Havia vida ali agora. Quando a noite caiu completamente sobre São Paulo, Roberto ajeitou a cama do quarto de hóspedes para Gabriela. A menina já estava vestindo um pijama novo de algodão macio, os cabelos escovados e brilhantes. Ela se deitou e Roberto puxou o edredom sobre ela. "Pronto para nosso ritual?" perguntou Gabriela. Roberto assentiu, incerto sobre o que fazer. Gabriela estendeu a mão. "Segura minha mão. Agora fecha os olhos." Roberto obedeceu, sentindo a mão pequena e quente dentro da sua. "Agora imagina uma luz bem brilhante dentro do seu peito", instruiu Gabriela com voz suave. "Essa luz é feita de todas as coisas boas que existem. É feita de amor, de esperança, de vontade de viver. Vê ela crescendo, ficando maior." Roberto tentou visualizar. No começo havia apenas escuridão atrás de suas pálpebras fechadas. Mas então, lentamente, uma pequena faísca pareceu surgir. Ele se concentrou nela, alimentou-a com pensamentos sobre Gabriela, sobre a conexão inesperada que haviam formado, sobre a possibilidade de que talvez sua vida ainda tivesse propósito. A luz cresceu, pulsante e cálida. "Agora manda essa luz para todos os lugares do seu corpo onde tem coisa ruim", continuou Gabriela. "Manda ela expulsar a doença. Diz para o seu corpo que ele é forte, que você precisa dele, que tem coisas importantes para fazer ainda." Roberto fez como ela mandou, enviando aquela luz imaginária para cada canto de seu corpo cansado. "Corpo", murmurou baixinho. "Preciso que você lute. Preciso ficar aqui. Tenho alguém para cuidar agora." Eles ficaram assim por vários minutos, mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas. Quando Roberto abriu os olhos, viu que Gabriela estava sorrindo. "Sentiu?" perguntou ela. "Sentiu a luz?" Roberto assentiu, não confiando em sua voz. Ele havia sentido algo. Talvez fosse apenas sugestão, ou o conforto de não estar sozinho. Mas algo dentro dele parecia ter mudado, por menor que fosse. "Dorme bem, Gabriela", sussurrou Roberto, inclinando-se para dar um beijo em sua testa. "Você também, Roberto", respondeu ela, já fechando os olhos, o cansaço finalmente a alcançando. "Amanhã a gente faz de novo. Todo dia até você ficar bom. É uma promessa." Roberto saiu do quarto, deixando a porta entreaberta e a luz do corredor acesa. As semanas que se seguiram transformaram a cobertura de Roberto de uma maneira que ele jamais imaginara possível. Gabriela trouxe consigo não apenas sua presença física, mas uma energia vital que preenchia cada cômodo. Ela acordava cedo, mesmo sem ninguém mandando, e Roberto frequentemente a encontrava na cozinha tentando preparar o café da manhã. As primeiras tentativas eram desastrosas, panquecas queimadas e café forte demais, mas ela insistia com uma determinação adorável. Roberto, por sua vez, descobriu-se redescobrindo rotinas que havia abandonado há anos. Tomava café da manhã sentado à mesa, não mais em pé antes de sair correndo para reuniões. Conversava sobre planos para o dia, sobre sonhos e medos, sobre pequenas coisas que pareciam triviais, mas que preenchiam a alma. Gabriela falava sobre os livros que queria ler, os lugares que gostaria de conhecer, as brincadeiras que sua avó lhe ensinara. Roberto compartilhava histórias de sua juventude, de quando ainda tinha sonhos que não envolviam apenas dinheiro. A primeira ordem de negócios foi colocar Gabriela em uma escola. Roberto contatou doutora Patrícia Nogueira, sua advogada de confiança. Uma mulher competente de 40 anos, que lidava com todos os seus assuntos legais. Quando ele explicou a situação, o silêncio do outro lado da linha foi longo. "Roberto, você entende as implicações disso?" perguntou ela cuidadosamente. "Você basicamente acolheu uma criança desconhecida. Precisa começar os processos legais imediatamente, tanto para garantir que ela receba os cuidados adequados, quanto para proteger ambos." Roberto sabia que ela estava certa. Ele iniciou o processo de adoção, preenchendo formulários intermináveis, passando por entrevistas com assistentes sociais, fornecendo documentação financeira e médica. Cada passo parecia uma eternidade, mas Gabriela permanecia ao seu lado, confiante de que tudo daria certo.
Você é meu pai agora, dizia ela com simplicidade. O papel é só para os outros saberem o que a gente já sabe. Enquanto o processo avançava, Roberto matriculou Gabriela em uma escola particular próxima, uma instituição renomada com uniformes impecáveis e mensalidades que custavam mais do que muitas famílias ganhavam em um ano. No primeiro dia, ele a acompanhou pessoalmente. Gabriela usava o uniforme novo, a mochila nas costas, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Ela parecia tão pequena e vulnerável na frente daquele prédio imponente. Vai ficar tudo bem, disse. Roberto, agachando-se para ficar na altura dela. Se qualquer coisa acontecer, você me liga. Estou a 10 minutos daqui. Gabriela assentiu, mas seus olhos revelavam nervosismo. E se as outras crianças não gostarem de mim? E se elas descobrirem que eu morava na rua? Roberto segurou o rosto dela entre as mãos. Então, elas vão ser idiotas. Mas você é esperta, corajosa e bondosa. Qualquer um que não enxergar isso não merece sua amizade. Gabriela sorriu, abraçou Roberto forte e entrou na escola. Ele ficou do lado de fora por longos minutos, observando pela cerca até ela desaparecer dentro do prédio. De volta à cobertura, o silêncio parecia opressor de novo. Roberto percebeu o quanto havia se acostumado à presença dela em poucas semanas. Como era possível que alguém se tornasse tão essencial tão rapidamente? Mas havia outra coisa mudando também. Algo que Roberto mal ousava reconhecer. Ele estava se sentindo melhor. Não era uma mudança dramática, mas era inegável. Tinha mais energia pela manhã. A dor constante que carregava parecia menos intensa. Seu apetite estava voltando gradualmente. Ele atribuía ao fato de estar dormindo melhor, de ter uma razão para acordar, de não estar mais afogado em desespero solitário. Toda noite, sem falta, Gabriela fazia o ritual de cura. Eles se sentavam juntos, mãos entrelaçadas, e visualizavam a luz expulsando a escuridão. Gabriela falava com convicção inabalável sobre células ficando fortes, sobre o corpo de Roberto ganhando poder para lutar. Roberto não sabia se acreditava em algo sobrenatural acontecendo, mas acreditava no amor puro que aquela criança derramava sobre ele todas as noites. E talvez, pensava, talvez isso fosse suficiente. Após um mês convivendo juntos, Roberto marcou uma consulta com a doutora Fernanda Ribeiro. Ele não havia voltado desde aquele dia devastador quando recebeu a sentença final. A médica ficou visivelmente surpresa ao vê-lo entrar no consultório com passos mais firmes, a postura menos curvada. Roberto, você está diferente, comentou ela, estudando-o com olhar clínico. Como tem se sentido? Melhor, admitiu Roberto. Sei que parece impossível, mas estou me sentindo realmente melhor. Quero fazer novos exames. Preciso saber o que está acontecendo com meu corpo. Doutora Fernanda hesitou. Roberto, não quero criar falsas esperanças. Às vezes os pacientes sentem uma melhora temporária, uma espécie de energia final antes de... Ela pausou, buscando palavras delicadas, antes das coisas piorarem. Eu entendo, disse Roberto firmemente. Mas algo mudou na minha vida. Algo importante. E eu preciso saber se isso está afetando a doença. Por favor, Fernanda, faça os exames. A médica finalmente concordou, pedindo uma bateria completa de testes. Marcaram para a semana seguinte. Quando Roberto contou a Gabriela sobre os exames, a menina ficou radiante. Eu sabia! Exclamou ela, pulando no sofá de couro italiano de uma forma que teria horrorizado Roberto meses atrás, mas que agora o fazia sorrir. Eu sabia que ia funcionar. A luz está expulsando a doença. Você está ficando forte de novo. Roberto a pegou no ar, girando com ela, rindo de uma forma que não se lembrava de ter rido desde a infância. Os dias até os exames passaram em uma mistura de ansiedade e esperança. Roberto estava tão focado em sua própria situação que quase não percebeu os sinais em Gabriela. A menina estava mais quieta do que o normal, comendo menos, parecendo cansada mesmo depois de noites inteiras de sono. Ele atribuiu ao cansaço da adaptação à escola, aos novos amigos que ela estava fazendo, à rotina intensa de estudos. Chegou o dia dos exames.
Roberto passou por ressonâncias, tomografias, exames de sangue e uma série de outros procedimentos. Quando terminou, exausto, voltou para casa e encontrou Gabriela na sala, fazendo a lição de casa. "Como foi?" perguntou ela imediatamente. "Foi bem. Agora é esperar os resultados. Demoram alguns dias." Gabriela assentiu e voltou a escrever no caderno, mas Roberto notou que sua mão tremia ligeiramente. "Você está bem?" perguntou aproximando-se. Gabriela forçou um sorriso. "Só estou cansada. Foi uma semana difícil na escola. Matemática é muito difícil." Roberto sentou-se ao lado dela, ajudando com os problemas, mas não conseguiu se livrar de uma sensação incômoda no fundo da mente. 5 dias depois, doutora Fernanda ligou pedindo que Roberto viesse ao hospital imediatamente. O tom de voz dela era impossível de decifrar. Roberto deixou Gabriela com Dona Irene, a governanta, e foi encontrar a médica com o coração batendo acelerado. No consultório, Fernanda estava com uma pilha de exames sobre a mesa e uma expressão que mesclava choque e confusão. "Roberto, não sei como dizer isso", começou ela lentamente. "Olhei seus novos exames 3 vezes. Pedi para 2 colegas olharem também. Todos chegamos à mesma conclusão." Ela empurrou as imagens pela mesa. "Há uma regressão significativa da doença. Não completa, mas dramática. Os tumores diminuíram em quase 70%. Sua contagem de células está melhor. Os marcadores inflamatórios caíram." Roberto pegou as imagens com mãos trêmulas. "É possível? É real?" Fernanda tirou os óculos e esfregou os olhos. "Tecnicamente, sim, é possível. Remissões espontâneas acontecem, embora sejam extremamente raras, especialmente em casos tão avançados quanto o seu. Mas, Roberto, mudanças assim geralmente estão associadas a alterações profundas no estado emocional e imunológico do paciente." Ela o olhou intensamente. "O que mudou na sua vida?" "Tudo", respondeu Roberto simplesmente. "Tudo mudou." Ele contou sobre Gabriela, sobre como ela aparecera em sua vida no momento mais escuro, sobre os rituais noturnos, sobre ter algo pelo que lutar além de si mesmo. Fernanda ouviu em silêncio e, quando ele terminou, ela sorriu suavemente. A conexão entre mente e corpo é mais poderosa do que a medicina às vezes admite. O amor, o propósito, a esperança, tudo isso afeta nosso sistema imunológico de formas que estamos apenas começando a entender. Você teve sorte, Roberto. Muita sorte. Então eu vou ficar bem? Vou viver? A médica foi cautelosa. Precisamos continuar monitorando. A doença pode voltar. Mas no momento, você está em remissão. E se mantivermos esse estado emocional, se continuarmos com tratamentos de suporte, há uma boa chance de você ter muitos anos pela frente. Roberto sentiu lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Obrigado, Fernanda. Obrigado por não desistir de mim. Ele saiu do hospital caminhando nas nuvens. Não conseguia esperar para contar a Gabriela. Ela havia acreditado quando ele não conseguia acreditar. Ela havia trazido luz quando tudo era escuridão. Ela o havia salvado de uma forma que transcendia o físico. Ao chegar na cobertura, Roberto encontrou Dona Irene na sala com uma expressão preocupada. "Senhor Roberto, tem algo que preciso lhe contar." O coração de Roberto disparou ao ver a expressão no rosto de Dona Irene. "O que aconteceu? Onde está a Gabriela?" A governanta apontou para o corredor. "Ela está no quarto dela." "Mas, senhor, ela desmaiou há pouco. Estava fazendo a lição de casa quando de repente ficou pálida e caiu. Consegui ampará-la antes que batesse a cabeça. Ela acordou rapidamente, disse que estava tudo bem, mas, senhor, ela não está bem." Roberto correu pelo corredor, o alívio de minutos atrás evaporando instantaneamente. Abriu a porta do quarto de Gabriela e a encontrou deitada na cama, ainda vestindo o uniforme escolar. Os olhos dela se abriram quando ele entrou. "Oi, Roberto", disse, fracamente, tentando sorrir. Dona Irene exagerou. "Foi só uma tontura boba." Roberto sentou-se na beirada da cama, tocando a testa dela. Ela estava fria demais, a pele com um tom pálido que o alarmou. "Gabriela, você não está bem. Há quanto tempo está se sentindo mal?" A menina desviou o olhar. "Só estou um pouco cansada.
Escola é cansativa. Não é nada. Não minta para mim, pediu Roberto gentilmente, mas firme. Você me ensinou a importância de cuidar um do outro. Deixa eu cuidar de você agora. Gabriela mordeu o lábio, os olhos enchendo de lágrimas. Não queria te preocupar. Você estava esperando os resultados dos seus exames. Não queria ser mais um problema. Roberto sentiu o coração se apertar. Você nunca seria um problema. Nunca. Vamos ao hospital agora. Gabriela tentou protestar, mas estava fraca demais. Roberto a pegou no colo, surpreso com o quão leve ela estava, mais leve do que deveria. Ele pediu para Júlio preparar o carro e saíram imediatamente. No trajeto, Gabriela apoiou a cabeça no ombro dele. Roberto, sussurrou. Você está bem? Os exames deram bom resultado? Ele apertou-a mais forte. Deram sim. Estou melhorando, mas agora só me importo com você. No pronto-socorro, Roberto usou seus contatos para garantir atendimento imediato. Uma equipe de médicos levou Gabriela para exames enquanto Roberto era forçado a esperar na sala. As horas se arrastaram como décadas. Ele andava de um lado para o outro, as mãos tremendo, a mente repleta de pensamentos aterrorizantes. Não agora. Por favor, não agora que finalmente encontrei algo que importa. Finalmente um médico jovem saiu, segurando uma prancheta. Senhor Tavares? Roberto se levantou imediatamente. Como ela está? O médico sentou-se, indicando que Roberto fizesse o mesmo. Sua filha está estável no momento, mas encontramos algumas questões preocupantes. Ela está sofrendo de desnutrição crônica severa e anemia grave. O corpo dela passou por privações extremas por um período prolongado. Roberto engoliu em seco. Mas ela tem comido bem desde que veio morar comigo. Faz mais de um mês. O médico assentiu. Sim, mas os danos causados por anos de má nutrição não se revertem em semanas. O corpo dela precisa reconstruir reservas, e isso leva tempo. Além disso, o crescimento dela foi comprometido. Ela está abaixo do peso e altura esperados para uma idade. Roberto sentiu culpa o inundar. Eu deveria ter percebido. Deveria ter trazido ela para um check-up desde o primeiro dia. O senhor não poderia saber, respondeu o médico. Crianças são resilientes e costumam esconder o desconforto, especialmente quando não querem preocupar os adultos que amam. Ela vai ficar internada por alguns dias. Vamos administrar suplementos intravenosos, fazer transfusões de sangue se necessário e estabelecer um plano nutricional rigoroso. Posso vê-la? O médico acenou afirmativamente. Ela está pedindo por você. Roberto entrou no quarto e encontrou Gabriela conectada a soros e monitores, o bracelete de identificação no pulso magro. Ela olhou para ele com olhos cansados, mas tentando manter-se corajosa. Desculpa por ser fraca, disse com voz baixa. Eu tentei ser forte. Roberto se aproximou rapidamente, pegando a mão dela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E agora é minha vez de usar os rituais de cura em você. Gabriela sorriu fracamente. A gente pode fazer juntos? Mesmo aqui no hospital? Roberto assentiu, as lágrimas finalmente escapando. Vamos fazer juntos todos os dias até você ficar totalmente recuperada. Você me salvou, Gabriela. Deixa eu salvar você agora. A menina apertou a mão dele. Você já me salvou, Roberto. Me deu uma casa, uma família, me fez sentir que eu importo. Isso já é mais cura do que eu podia sonhar. Naquela noite, Roberto dormiu em uma cadeira ao lado da cama de Gabriela. Antes dela adormecer, eles fizeram o ritual pela primeira vez com ela como foco. Roberto segurou as mãos dela e fechou os olhos, visualizando a luz entrando no corpo pequeno e frágil, fortalecendo cada célula, cada órgão, cada pedaço dela. Seu corpo é forte, murmurou. Você é amada. Você vai se curar porque tem alguém aqui esperando por você. Eu estou esperando por você. Os dias seguintes foram uma inversão completa de papéis. Roberto estava sempre ao lado de Gabriela, trazendo quebra-cabeças e livros para entreter, contando histórias engraçadas de seus dias na construção civil, transformando o quarto de hospital em um espaço menos assustador. Ele aprendeu a ajudá-la com as refeições quando ela estava fraca demais para segurar a colher,
a fazer companhia durante os exames dolorosos, a simplesmente estar presente quando ela acordava assustada no meio da noite. Dona Irene visitava diariamente trazendo roupas limpas e comida caseira que ela preparava especialmente para a Gabriela. Júlio aparecia com flores e revistas em quadrinhos. Até doutora Patrícia Nogueira fez uma visita, trazendo notícias sobre o processo de adoção. Está tudo caminhando bem, Roberto. Em algumas semanas você terá a guarda definitiva. Ela olhou para Gabriela dormindo na cama. Ela tem sorte de ter você. Mas nem tudo era tranquilo. No 5º dia de internação, 2 assistentes sociais apareceram no quarto. Eram mulheres de meia idade com expressões profissionais, mas não desprovidas de compaixão. Senhor Tavares, precisamos conversar. Roberto as levou para o corredor, deixando Gabriela dormindo. As mulheres apresentaram-se como Mariana Costa e Juliana Freitas, responsáveis por avaliar casos de adoção. Senhor Tavares, disse Mariana cuidadosamente, tomamos conhecimento de seu histórico médico recente. A senhora precisa entender nossa preocupação. Gabriela já sofreu uma perda traumática com o falecimento de sua mãe e sua avó. Roberto sentiu raiva surgir. E por isso vocês acham que ela deveria perder mais uma pessoa que a ama? Juliana interveio. Não é isso. Mas precisamos pensar no bem-estar de longo prazo da criança. Se sua saúde se deteriorar novamente, ela enfrentará outra perda devastadora. Roberto respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Eu entendo suas preocupações. Realmente entendo. Mas vocês não estavam lá quando eu a encontrei. Não viram o que ela estava passando nas ruas. Não sabem o que temos construído juntos. Ela me salvou quando eu estava desistindo de viver. E eu não vou desistir dela agora. Mariana e Juliana trocaram olhares. Vamos precisar de documentação médica atestando sua condição atual. No dia seguinte, doutora Fernanda Ribeiro veio pessoalmente ao hospital trazer os laudos. Ela se reuniu com as assistentes sociais na sala de conferências enquanto Roberto esperava ansiosamente. Quando a reunião terminou, Fernanda saiu com uma expressão satisfeita. Mostrei a ela seus exames, explicou a remissão. Elas ainda estão cautelosas, mas reconhecem que você está clinicamente estável. Gabriela recebeu alta após 8 dias. Roberto a levou para casa com uma lista extensa de medicamentos, suplementos e instruções nutricionais. O apartamento havia sido preparado por Dona Irene, com flores frescas em todos os cômodos e o quarto de Gabriela cheio de novos livros e brinquedos. Estou em casa, disse Gabriela ao entrar, sorrindo pela primeira vez em dias. A rotina que estabeleceram era intensa, mas cheia de amor. Roberto preparava as refeições, seguindo rigorosamente as orientações nutricionais, transformando cada prato em uma demonstração de cuidado. Ele criava jogos durante as refeições, desafios bobos para fazer Gabriela comer mais um pouco, rir mais um pouco. Eles faziam o ritual de cura 2 vezes por dia agora, pela manhã e à noite, fortalecendo o vínculo enquanto fortaleciam os corpos. Roberto também havia transformado sua relação com o trabalho. Delegou mais responsabilidades, recusou projetos que exigiriam viagens longas, estabeleceu limites claros sobre horários. Sua equipe ficou surpresa com a mudança, mas aceitou. Alguns sócios reclamaram, mas Roberto foi inflexível. Minha filha é minha prioridade. Se isso é um problema, procurem outro sócio. Depois de 3 semanas em casa, Gabriela voltou para a escola. Roberto a acompanhava até a porta todos os dias, esperava na saída, ajudava com as lições à noite. Ele conheceu os professores, participou de reuniões, tornou-se um pai presente de uma forma que nunca imaginara ser capaz. E Gabriela florescia sob essa atenção. As bochechas começaram a ganhar cor novamente. Os olhos recuperaram o brilho. A risada voltou a ecoar pelos corredores da cobertura. 2 meses após a alta hospitalar, Roberto e Gabriela voltaram para check-ups. Os resultados eram encorajadores. Roberto continuava em remissão, os tumores ainda menores, o corpo respondendo bem. Gabriela havia ganhado peso, a anemia estava controlada, os níveis nutricionais se aproximando do normal. Doutora Fernanda olhou para ambos com admiração. Vocês 2 são um milagre. Não científico, talvez, mas um milagre do mesmo jeito,
A primavera chegou em São Paulo com suas chuvas imprevisíveis e seu céu dramático. Roberto estava na varanda da cobertura, observando as nuvens se formarem sobre a cidade, quando Gabriela se juntou a ele. Ela usava um vestido amarelo com flores bordadas, presente de Dona Irene, e seus cabelos agora crescidos caíam em cachos até os ombros. "Em que você está pensando?" perguntou ela, apoiando-se na grade ao lado dele. Roberto sorriu, passando o braço pelos ombros dela. "Estava pensando em como a vida pode mudar em um instante. 6 meses atrás, eu estava caminhando pelas ruas achando que não tinha mais nada pelo que viver. E então apareceu uma menina corajosa que me ensinou que ainda havia luz no mundo." Gabriela encostou a cabeça no braço dele. "E eu estava nas ruas achando que ninguém nunca ia querer cuidar de mim. Então apareceu um homem que me mostrou que família não é só de sangue." Naquela semana, chegou finalmente o dia da audiência final de adoção. Roberto vestiu seu melhor terno e Gabriela usou um vestido azul marinho elegante, mas apropriado para sua idade. No fórum, eles se sentaram lado a lado enquanto o juiz, Dr. Henrique Marques, um homem de 60 anos com olhos bondosos, revisava os documentos. Presentes também estavam doutora Patrícia Nogueira, as assistentes sociais Mariana e Juliana e doutora Fernanda Ribeiro, que havia sido chamada para testemunhar sobre a condição de saúde de Roberto. O juiz fez perguntas sobre a rotina deles, sobre como Gabriela estava se adaptando à escola, sobre os cuidados de saúde que ambos estavam recebendo. Roberto respondeu com honestidade, descrevendo os desafios, mas também as alegrias imensas. Gabriela, quando questionada se queria ser adotada por Roberto, respondeu com clareza impressionante para alguém tão jovem: "Ele é meu pai. Não preciso de um papel dizendo isso. Mas se o papel faz o resto do mundo entender, então está bom." Dr. Henrique sorriu. Ele ouviu os testemunhos das assistentes sociais, que apesar das preocupações iniciais, reconheciam que o ambiente era amoroso e estável. Ouviu doutora Fernanda explicar a recuperação notável de Roberto e como a presença de Gabriela havia sido fundamental. Finalmente, o juiz bateu o martelo. "Defiro o pedido de adoção. Roberto Tavares, você é oficialmente o pai legal de Gabriela Tavares, nascida Gabriela Santos. Que esta família prospere com o amor que claramente já compartilham." Lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto enquanto ele abraçava Gabriela. A menina também chorava, mas de felicidade. "Agora é oficial", sussurrou Roberto. "Agora você é minha filha para sempre." "Sempre fui", respondeu Gabriela. Só demoraram um pouco para entender. Nas semanas seguintes, eles celebraram à sua maneira. Não houve festas extravagantes, apenas momentos significativos. Roberto levou Gabriela para conhecer a praia, algo que ela nunca havia feito. Eles passaram um fim de semana em Ubatuba, caminhando pela areia, coletando conchas, construindo castelos que as ondas inevitavelmente destruíam. Gabriela ria cada vez que uma onda os pegava de surpresa, e Roberto descobriu que aquele som era o melhor presente que a vida poderia ter lhe dado. De volta a São Paulo, Roberto começou a pensar seriamente no legado que queria deixar. Uma noite, depois do ritual de cura que ainda faziam religiosamente, ele conversou com Gabriela sobre uma ideia. "Sabe, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu conosco. Você quase não sobreviveu porque passou fome e não teve cuidados adequados. Eu quase não sobrevivi porque estava sozinho e sem esperança. E se pudéssemos ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo?" Gabriela sentou-se na cama, interessada. "Como assim?" Roberto explicou. "Podíamos criar um instituto, um lugar que oferece comida e apoio nutricional para crianças que precisam, e ao mesmo tempo oferece apoio psicológico e emocional para pessoas doentes que estão enfrentando desafios sozinhas. Um lugar que une as duas pontas da nossa história." Os olhos de Gabriela se iluminaram. "Como um lugar onde a gente ensina às pessoas que cuidar e ser cuidado são as coisas mais importantes." "Exatamente." Roberto pegou um caderno e começou a fazer anotações. "Podemos ter nutricionistas, psicólogos, espaços para refeições comunitárias, grupos de apoio. Podemos fazer a diferença."
Gabriela pulou da cama, animada. E a gente pode ensinar o ritual de cura! Pode ensinar as pessoas sobre a luz que expulsa a escuridão. Roberto riu, abraçando-a. Podemos sim. Vamos chamar como? Instituto Gabriela Tavares? A menina balançou a cabeça vigorosamente. Não. Vamos chamar de Instituto Esperança e Cuidado, porque é isso que a gente recebeu e é isso que a gente quer dar. Roberto assentiu, emocionado. Perfeito. É perfeito. Nos meses seguintes, Roberto dedicou-se ao projeto com a mesma intensidade que outrora dedicara aos negócios, mas agora com um propósito completamente diferente. Ele adquiriu um prédio de 3 andares em uma localização acessível na zona leste de São Paulo. Reformou-o completamente. Contratou uma equipe apaixonada de profissionais. Gabriela participou de cada decisão, escolhendo as cores das paredes, ajudando a criar os materiais educativos, sugerindo atividades que ela gostaria que outras crianças pudessem fazer. A inauguração do instituto aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado. Mais de 200 pessoas compareceram, incluindo famílias de bairros carentes, pacientes de hospitais públicos, jornalistas, autoridades locais. Roberto fez um discurso emocionado sobre sua jornada, sobre como uma menina havia salvado sua vida não com medicina, mas com amor. Gabriela, de pé ao lado dele, também falou, sua voz clara ecoando pelo microfone. Minha avó me ensinou que quando a gente cuida de alguém com amor de verdade, coisas impossíveis podem acontecer, disse ela. Eu vi meu pai ficar forte de novo, porque ele tinha alguém para amar. Ele me viu ficar forte de novo, porque eu tinha alguém que me amava. E agora a gente quer que todo mundo tenha isso. Ninguém deveria estar sozinho quando está precisando de ajuda. Ninguém deveria passar fome quando existe comida no mundo. A gente pode fazer melhor. E este lugar é onde a gente começa. O aplauso foi ensurdecedor. Roberto olhou para Gabriela com orgulho imenso. Esta menina, pensou, esta menina incrível que apareceu na minha vida quando eu mais precisava, agora está mudando o mundo. Eles cortaram a fita juntos, pai e filha, inaugurando um espaço que seria um farol de esperança para tantos. 3 anos se passaram. Roberto continuava em remissão, seus exames semestrais mostrando que a doença permanecia controlada. Doutora Fernanda admitia, em conversas particulares, que nunca havia visto um caso assim, uma recuperação tão dramática e sustentada. Gabriela, agora com 11 anos, era uma criança saudável, cheia de energia e compaixão. Ela tinha amigos na escola, tirava boas notas, participava de atividades do instituto aos fins de semana, ajudando a servir refeições e conversando com crianças mais novas que acabavam de chegar. O Instituto Esperança e Cuidado havia se tornado uma referência na cidade. Atendia mais de 300 crianças por semana com refeições nutritivas e acompanhamento de saúde. Mantinha grupos de apoio para pacientes com doenças crônicas, onde pessoas compartilhavam experiências, aprendiam técnicas de bem-estar emocional e descobriam que não estavam sozinhas. Histórias de transformação ecoavam pelas paredes daquele prédio diariamente. Uma tarde de domingo, Roberto e Gabriela estavam no instituto, verificando os preparativos para a semana seguinte. Eles haviam desenvolvido um ritual de passar algumas horas ali juntos todo fim de semana, conectando-se com o trabalho que faziam e com as pessoas que ajudavam. Uma mulher se aproximou deles, segurando a mão de uma menina pequena que parecia assustada. Senhor Tavares, começou a mulher timidamente. Meu nome é Silvia. Esta é minha filha Ana. Ela tem 6 anos e está muito abaixo do peso. Eu trabalho muito, mas ganho pouco e às vezes não consigo comprar comida suficiente. Alguém me disse que vocês poderiam ajudar. Roberto se agachou na altura de Ana, sorrindo gentilmente. Claro que podemos ajudar. É para isso que estamos aqui. Gabriela também se aproximou, oferecendo a mão para a menina. Oi, Ana. Eu sou a Gabriela. Você quer vir comigo? Vou te mostrar onde tem comida gostosa e depois podemos brincar. Ana olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente, e então pegou a mão de Gabriela. Enquanto as duas se afastavam, Roberto ouviu Gabriela dizendo: Sabe, eu também já passei fome. Mas agora estou bem.
E você também vai ficar bem. Roberto sentiu uma onda de emoção o atingir. Ele olhou ao redor do instituto, para as mesas onde famílias comiam juntas, para a sala onde um grupo de apoio estava reunido, para os murais coloridos feitos por crianças expressando gratidão. Tudo aquilo havia nascido de um encontro casual em uma calçada suja do centro de São Paulo. Tudo aquilo existia porque duas pessoas solitárias haviam se encontrado no momento exato em que ambas precisavam. À noite, em casa, Roberto e Gabriela fizeram o ritual como sempre faziam. Mas agora havia uma diferença. Não era mais sobre curar doenças específicas. Era sobre fortalecer o amor que os unia, sobre agradecer por cada dia juntos, sobre enviar energia positiva para todas as pessoas que passavam pelo instituto. A luz que Gabriela havia ensinado Roberto a visualizar anos atrás não era mais apenas para eles. Era uma luz que tentavam compartilhar com o mundo. Depois, antes de Gabriela dormir, ela fez uma pergunta que havia estado guardando. Roberto, você ainda lembra daquele dia que me encontrou? Roberto sorriu, acariciando os cabelos dela. Como eu poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida começou de verdade. Gabriela ficou quieta por um momento. Sabe o que é engraçado? Vovó sempre dizia que quando a gente precisa muito de alguma coisa, o universo conspira para dar. Eu precisava de um pai. Você precisava de um motivo para viver. E a gente se encontrou. Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Sua avó era muito sábia. E ela estaria muito orgulhosa de você agora. Gabriela sorriu. Acho que ela está orgulhosa. Às vezes sinto ela perto, sabe? Como se estivesse vendo tudo e sorrindo. Roberto beijou a testa dela. Tenho certeza que está. Durma bem, minha filha. Enquanto Roberto saía do quarto, ele parou na porta e olhou para trás. Gabriela já estava adormecendo, um pequeno sorriso no rosto. Ele pensou em tudo que haviam passado, nos desafios que superaram, na família improvável que construíram. Não era uma história perfeita. Ainda havia consultas médicas, preocupações, momentos difíceis. Mas era uma história real, fundamentada em algo mais forte que qualquer adversidade. Amor genuíno e a decisão diária de cuidar um do outro. Roberto caminhou até a varanda e olhou para São Paulo iluminada pela noite. Em algum lugar lá embaixo, havia outras pessoas sozinhas, outras crianças com fome, outros corações precisando de conexão. Mas agora, havia também um lugar onde alguns deles podiam encontrar ajuda. Um instituto construído sobre a fundação de uma história improvável de redenção e cura mútua. Roberto sorriu, sentindo-se em paz. Ele havia aprendido a lição mais importante, que verdadeira riqueza não está em prédios ou contas bancárias, mas na capacidade de amar e ser amado, de cuidar e ser cuidado, de encontrar propósito no bem-estar de outro ser humano. E enquanto a cidade pulsava abaixo dele, Roberto Tavares, o magnata da construção civil que havia sido salvo por uma menina de rua, sussurrou uma promessa ao vento. Vamos continuar fazendo a diferença, Gabriela. Para sempre. Esta era apenas a primeira página de uma história muito mais longa. Uma história de esperança que continuaria se desenrolando, tocando vidas, provando que quando dois corações se unem com intenção pura, milagres podem acontecer. E que no final, o que realmente importa não é quanto tempo vivemos, mas o quanto amamos durante esse tempo e quantas vidas tocamos com esse amor. A luz dentro dele, aquela que Gabriela havia ensinado a cultivar, brilhava mais forte do que nunca. E ele sabia, com certeza absoluta, que continuaria brilhando por muitos e muitos anos, iluminando não apenas sua vida e a de Gabriela, mas a de todos aqueles que cruzassem seu caminho. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Gabriela tenha aquecido seus corações e tocado suas almas. Esta jornada nos ensina que família é uma escolha, que amor é um poder transformador e que cada um de nós tem a capacidade de ser a luz na escuridão de alguém. Se esta narrativa ressoou com você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo.
Todos os dias trazemos histórias que celebram a complexidade, a resiliência e a capacidade de amor do ser humano. Não perca nossos próximos conteúdos. E nos comentários, conte-nos: você já foi a luz de alguém? Ou alguém foi a luz que iluminou o seu caminho? Compartilhe sua história conosco. Estamos ansiosos para ler cada uma delas. Até a próxima história, que seu dia seja cheio de esperança e cuidado.